Olá, meu querido, tudo bem? Tudo na paz? Graças ao nosso eterno Criador. Meus queridos, essa semana, graças a Deus, já cumpri a minha tarefa e sobre o trabalho, né? E o resto da semana eu tenho tempo para gravar vídeos, para criar conteúdos, estudar bastante a Bíblia, não é? E compartilhar com vocês o entendimento da palavra do nosso Criador. Nós temos aqui Romanos, o capítulo 2. Eu quero que você entenda uma coisa, queridos. Toda vez que você vê um pregador, toda vez que você vê alguém ensinar sobre a grande tribulação, nunca se esqueça, vá para a Bíblia. Se você entende um pouquinho da gramática da língua portuguesa, vá para a Bíblia. E preste muita atenção naquilo que o pregador diz sobre a grande tribulação. Porque 99,9% errei. 99,99% dos ensinos e das pregações sobre a grande tribulação é que eles falam que ainda vai acontecer, quando na verdade a grande tribulação, ela foi para os irmãos hebreus, para os israelitas. A grande tribulação, ela nunca foi para o mundo inteiro. Por que, irmão Alberto, que o senhor fala que a grande tribulação foi e não será, foi para o povo de Israel? Vamos fazer o seguinte: você estude a Bíblia, o capítulo 24 de Mateus, o capítulo 21 de Lucas, o capítulo 13 de Marcos e o capítulo 23 de Mateus também, a partir do versículo 33. Mas eu gostaria que você fizesse uma coisa muito importante. Se você tem um pouquinho de conhecimento da língua portuguesa, eu gostaria que você levasse em consideração, quando você estudasse as referências que eu te dei, eu queria que você levasse em considerações, ou em consideração, as colocações verbais do texto, o tempo verbal do texto, a cultura do texto, o emissor do texto, o destinatário do texto e também que você entendesse que toda vez que Jesus falou que a cobrança da dívida seria naquela geração, você não futurize e jogue para o futuro contradizendo aquilo que Jesus disse. Mas eu abri a Bíblia aqui num texto de Romanos capítulo 2, que também tem muito a ver com o dia da ira de Deus que já aconteceu em Israel no ano 70. Não é 1970, não é a década de 70, foi o ano 70. Na atualização do nosso calendário, a partir do nascimento de Jesus, quando a gente se refere 70, 80, 60, 50, 90, não é ano, e sim década. Então, quando eu falo aqui o ano 70, aí você começa a falar 1 ano, 2 anos, 3 anos, até você chegar ao ano 70. Por exemplo, nosso calendário gregoriano, ele foi criado a partir do nascimento de Jesus. Então, conta-se ano 1, ano 2, ano 3. Então, no primeiro século, que é 100 anos, a partir do nascimento de Jesus, no ano 70, ou seja, faltando 30 anos para completar o ano 100, ou o primeiro século, no ano 70,
Israel foi invadido pelo exército romano. Então, a grande tribulação que Jesus mencionou, ele mencionou que seria para a nação de Israel e nunca seria para os tempos futuros, pós 2000 anos de idade ou depois do ano 70 do primeiro século. Bom, eu sou o nosso irmão Alberto Lírio, sou preterista, não sou futurista. Irmão Alberto, o que é isso, preterista? Preterista é que nós entendemos ou estudamos a Bíblia, a escatologia consumada, e entendemos que todas as profecias bíblicas, inclusive as profecias escatológicas bíblicas, elas se cumpriram. O Apocalipse foi escrito por quê? Para descrever o juízo que haveria de vir sobre o povo de Israel. E já aconteceu. E qual é a ideologia dos futuristas? Os futuristas, eles leem a Bíblia sem respeitar texto, contexto, remetente, destinatário, colocação verbal, tempo verbal. Eles não respeitam a língua portuguesa, no caso para nós, né? Quando foi traduzido do latim para o português, por João Ferreira de Almeida, que era padre, né? Algumas palavras ele não traduziu para o original, como, por exemplo, inferno, Satanás, diabo. Ele não traduziu para o original, porque ele não podia, porque ele era submisso, não é? Aos pais da igreja, aqueles que montaram a Bíblia e colocaram nas suas mãos e nas minhas mãos. Preste atenção no texto aqui, Romanos capítulo 2. Preste atenção que no subtítulo está falando assim: a impenitência dos judeus e a justiça de Deus. Está vendo para quem que foi escrito e a qual povo que Paulo estava se referindo? A impenitência dos judeus e a justiça de Deus. Começa assim, no versículo 1 do capítulo 2. Portanto, és, porque és, no plural, porque ele está se referindo a todos os que estavam ali na comunidade, da comunidade judaica, mas que estava ali em Roma. Por isso o livro de Romanos. Portanto, és, não só um, mas vários, inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que seja, pois te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro. A ti mesmo naquilo em que julgas a outro. Por que te julgas, faz o mesmo. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. Ele vai classificar qual é essas tais coisas que ele afirma aqui. Tu, ó homem, que julga os que fazem tais coisas, pensas que, fazendo-as tu, escaparás ao juízo de Deus? A carta é endereçada a quem? É aos americanos, brasileiros, que não existia na época, aos franceses? Ela é remetida aos argentinos, aos chilenos? É remetida aos paraguaios, uruguaios, peruanos, bolivianos, equatorianos, colombianos, guatemaleses, ou guatemaca, será? É endereçada a quem? Os judeus que estavam em Roma. Ou vocês desprezas tu as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência,
ignorando que a bondade de Deus te leva ao arrependimento. Mas segundo, não é mais com I, é mas. Mais com I é somatória de mais, não é? Multiplicação. Mas aqui é mas. Mas, segundo a tua dureza e coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira, da manifestação do juízo de Deus. Qual era o dia da ira, da manifestação de Deus? Era o dia marcado, conforme Atos dos Apóstolos, capítulo 17, o versículo 30 e o 31. O dia do juízo era um dia que estava marcado desde o Gênesis 3 e 15. Você não sabia disso? Que o juízo de Deus sobre o povo daquela geração estava marcado desde o dia em que Adão e Eva pecou, não à semelhança daqueles que pecam sob a lei de Moisés. Quando Adão e Eva pecaram, ou eles transgrediram a lei, não foi a lei de Moisés, foi a lei de Deus, porque a lei de Moisés ainda não existia. Então, o dia da ira já estava marcado. Então Paulo pergunta, Paulo faz uma afirmação, na verdade, mas segundo a tua dureza e coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Meu querido, você está vendo que Paulo usa o e para separar as duas sílabas ou as duas afirmações? Ele diz, entesouras ira para ti no dia da ira e. Você sabe o que significa isso? O e entre uma frase e outra é separando uma frase da outra frase. No dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. O dia da ira foi quando o exército romano entrou em Israel para fazer justiça ao próprio Criador daquilo que ele já tinha prometido que aconteceria. E o dia da manifestação do juízo de Deus foi quando? Lembra de Mateus 16 e 28? Ele disse que quando acontecesse a manifestação do Filho do Homem, alguns discípulos ainda estariam vivos? E você ainda achando que a grande tribulação ainda vai acontecer? Deus sabe lá quando? Você está vendo que a própria Bíblia desmente, desmascara os pregadores do sistema religioso quando usam a grande tribulação, quando usam o inferno e quando usam arrebatamento de igreja, entre aspas, para amedrontar você. A própria Bíblia, quando você estuda do jeito que tem que ser estudada, ela desmascara esses homens. Ela desmascara esses enganadores. Então, diz assim, Deus recompensará cada um segundo as suas obras. Por que recompensará? Um verbo que está no futuro, o tempo verbal aqui é futuro, porque quando Paulo escreveu, ele escreveu que essa recompensa aconteceria no dia da ira de Deus e quando acontecesse a manifestação do juízo de Deus. Então ele diz, Deus recompensará a cada um segundo as suas obras. Mas vamos analisar aqui qual é a dimensão dessa recompensa. Dará, versículo 7 do capítulo 2 de Romanos, dará a vida eterna aos que com perseverança em fazer o bem procuram glória, honra e incorrupção. Meu Deus do céu, irmão Alberto, então quer dizer que essa vida eterna aqui, ela se aplica ainda em vida? Claro, querido. Por quê? Por que essa vida eterna aqui ela é aplicada em vida
e não depois da morte. Dará vida eterna aos que com perseverança em fazer o bem procuram glória, honra e incorrupção. Por quê? Porque a Bíblia, ela afirma em João 17, o versículo 3, que Jesus ele explica que vida eterna, na visão dele, era o quê? A vida eterna é esta: que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem tu enviaste. Mas a religião não prega que a vida eterna é você ir para o céu e viver nesse corpo físico na eternidade com Deus? Sendo que a Bíblia diz, no livro de 1 aos Coríntios, capítulo 15, o versículo 50, diz assim: e agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não pode herdar o reino de Deus, e nem a corrupção herda a incorrupção. Como que o corpo físico vai herdar de vida eterna se a vida eterna ela não é feita para o corpo físico? E aí? Contradiz isso aqui. Refuta isso aqui que eu quero ver. Vocês que dizem que são bons de Bíblia, que gostam de trair as pessoas ensinando mentiras. Vocês são bons de Bíblia? Eu quero ver vocês ensinar a verdade então para o povo. Ele diz assim, ó, versículo 8 do capítulo 2 de Romanos: mas indignação e ira aos que são contenciosos e desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Indignação e ira. Essa indignação, ela provém da onde? Do próprio Deus. E a ira, ela provém da onde? Do próprio Deus. E ela era endereçada a quem? Aos contenciosos e aos desobedientes à verdade, mas eram obedientes à iniquidade. Tribulação, angústia sobre toda a alma. Alma aqui não é neplesh não, tá? Alma aqui é endereçado ou sinônimo de uma pessoa física, um ser humano mesmo. Toda a alma do homem que obra o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Primeiro dos religiosos, que eram judeu, depois os gentios. Até os gentios, se não fosse obediente, mas que tivesse lá assistindo à grande tribulação, ou ficassem sabendo da notícia da grande tribulação, até eles sofreriam a indignação e a ira. Se fossem contenciosos e se fossem desobedientes à verdade, até eles. Porque a Bíblia diz: tribulação, angústia sobre toda a alma do homem que obra o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Ah, sim! Agora você começa a entender porque as 7 cartas foram endereçadas à igreja da Ásia. O povo da Ásia não eram judeus, não. Eram gentios. Mas tinham judeus também que estavam desportos ou foram deportados para outras nações vizinhas. Dá para entender? Pois para com Deus não há acepção de pessoas. Você é bom de Bíblia? Então traduz isso aqui. Todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. Por que perecerão no futuro? Porque o juízo iria acontecer. Iria não, ia acontecer e aconteceu. E todos que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. O juízo de Deus do ano 70 foi pelas obras ou foi pela fé? Foi pelas obras. E depois da cruz e depois do juízo,
Alguém mais é julgado pelas obras? Não. Jesus falou que aconteceria um tempo em que as pessoas iriam colher aquilo que plantassem. Então ninguém mais é julgado por obra ou julgado, não é segundo a lei, não é julgado mais segundo a fé. Por quê? Porque pela fé todos são justificados diante de Deus. Ou a Bíblia está errada, ou é mentira. Pois os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Traduza isso se você puder, meu querido. Por que eu estou trazendo isso aqui? Para desbaratear o sistema religioso. Eles não pregam nas suas sinagogas isto aqui não, queridos. Por quê? Porque isso aqui é uma carta de alforria. Isso aqui é libertação para aqueles que estão enganados. Às vezes você deixa de viver, o seu filho deixa de viver, a sua esposa deixa de viver, os crentes deixam de viver porque estão submissos ao líder religioso. Mas se estivesse submisso à palavra de Deus, você veria que nós temos liberdade em Cristo, não libertinagem. Seja feliz, querido. Saia desse engano do sistema. Deixa eu terminar. Quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são leis. Está vendo? Como é simples entender? Eles mostram a boa obra da lei escrita em seus corações. Ou seja, é na consciência. Os que não tinham lei, que eram gentio, mas na consciência eles sabiam o que era certo e o que era errado. Só não viviam sob a tutela da lei de Moisés. Então, testificando juntamente a sua consciência, tá vendo? E os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Isto sucederá no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens, por meio de Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Quem escreveu Romanos? Paulo. Por que ele disse o meu evangelho? Porque o evangelho que Paulo pregou era diferente do que Cristo e seus discípulos pregaram. Cristo e seus discípulos pregaram o evangelho do reino, que era só para os judeus. Você encontra isso em Mateus 10, você encontra isso em Mateus capítulo 15, versículo 24 a 25. Meu querido, quando Jesus disse assim, eu vim somente para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Quando ele proíbe os discípulos de pregar o evangelho para os samaritanos, para os gentios, ele está falando, vocês só pregam para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Por quê? Porque ele tinha que pregar, porque o juízo iria chegar. Mas iria chegar, era para a nação de Israel e não para o mundo inteiro. Então, quando que Paulo diz, segundo o meu evangelho? Porque Paulo, ele pregou o evangelho da graça, da incircuncisão. E no ano 70 acontece o juízo. Então, todos, gregos, gentios, os gregos que eram gentios, e também os judeus, todo mundo estava sabendo que iria acontecer o juízo e aconteceu. Agora, quem botasse a barba de molho e praticasse isso aqui, ó, glória e honra, versículo 10, e paz a qualquer que pratica o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego, porque para Deus não há acepção de pessoa. Quem praticasse a perseverança, quem praticasse o bem, quem procurasse glória, honra e incorrupção, estava livre do juízo. Agora, as pessoas que praticavam a indignação, a ira, a contenciosidade, a desobediência à verdade e a obediência à iniquidade, esses com certeza iria passar pelo juízo e não sobreviveria. Por isso Jesus falou para alguns judeus, principalmente para os discípulos, estai-vos apercebidos, para que aquele dia, que dia que Jesus estava se referindo? O dia do juízo. Aquele dia não vos põe de surpresa. Eu não gosto da palavra surpresa, porque a palavra surpresa ela tem conotação negativa. A palavra surpresa
ela não tem conotação positiva. Eu vejo um monte de crente aí falando que vai fazer surpresa de aniversário, surpresa de festa, mas se você começasse a entender o que significa a palavra surpresa no seu, vamos dizer, na sua raiz genealógica, Deus, ele não trabalha com surpresa para os seus filhos. Quem foi pego de surpresa eram os desobedientes. Mas para os filhos dele, ele disse: estai vós apercebido, para que aquele dia não vos ponha de surpresa. Estai vós apercebido. Graça eterna, fique com Deus e mais um vídeo aí para o seu, para o meu, para o nosso entendimento. Amém.